Bom, gente, eu tô gravando esse vídeo de manhã, e de manhã é o horário que os cachorros amam latir, inclusive a minha, e que os carros de som amam passar. Então provavelmente esse vídeo vai ficar com muito som externo, mas tá tudo bem, porque ele é um vídeo um pouco mais pessoal. Eu comentei com vocês que eu queria trazer vídeos que não fossem sobre cabelo uma vez por semana aqui no canal, só pra gente ter uma variação maior de conteúdo, e eu sei que a maioria me vê mais pelo cabelo mesmo, mas tem algumas pessoas que têm vontade de me conhecer um pouco mais, que têm vontade de saber outras coisas que eu tenho pra passar. Então acho que vai ser legal, né? Porque aí quem só vem pelo cabelo pode ter os vídeos de cabelo, e quem vem pelo cabelo e por outras coisas pode tanto ter os vídeos de cabelo como ter o vídeo sobre essas outras coisas. Então o vídeo de hoje, quem me pediu pra fazer foi a Jussiele. Ela pediu pra fazer um vídeo sobre como vencer a timidez, que é um assunto muito legal, porque eu sou uma pessoa tímida ainda, eu tô em processo de desconstrução dessa timidez. Pra quem vê, né, nossa, você se expõe tanto na internet, é tímida, sou. E eu vou explicar pra vocês como foi que começou isso na minha vida, e depois que eu explicar a minha história, eu passo as dicas pra vocês. Porque eu acho que é importante vocês entenderem que a pessoa que tá falando aqui com vocês já vivenciou isso, ou ainda vivencia, pra vocês entenderem que mesmo eu não sendo formada na área, eu tenho coisas para passar para vocês, né? Eu tenho, pelo menos a parte da experiência, da vivência. Claro que não substitui um psicólogo, tá? Um terapeuta, alguma coisa assim, mas ajuda também, tá? Então, como é que começa a minha história com a timidez? Eu desde sempre, tá, gente? Desde que eu me entendo por gente mesmo, desde que eu entendo que eu estou num corpo humano fazendo essas coisas, eu sempre fui mais introspectiva, que é diferente de ser tímido, tá? Eu até fui pesquisar a definição na internet e eu vi que muita gente erra feio na definição, que coloca quem é introspectivo como uma pessoa depressiva. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Em sites mesmo relacionados à psicologia, você vê que é uma coisa totalmente diferente disso. Tanto é que todo mundo pode ter depressão, né? Não precisa ser uma pessoa introspectiva. Tem muita gente que é extrovertida e que tem depressão, e que tem outras doenças emocionais, porque isso não tem a ver com a personalidade da pessoa. Tem a ver mais com fatores que acontecem com ela, às vezes também com questões químicas, né, do cérebro. Enfim, eu não sou formada na área, então eu não sei falar direito para vocês os termos. Mas são coisas assim, entendeu? Não necessariamente porque você é uma pessoa um pouco mais calada, você vai ter mais depressão, e a pessoa que tá lá conversando, bebendo, brincando, dançando, vai ser uma pessoa que não tem depressão. A gente já sabe que isso é uma mentira, tanto é que tem muitos famosos que se suicidaram e que, tipo, dias antes de se suicidarem, tiraram fotos, rindo, brincando, né? Tem um monte por aí, se você for pesquisar, você encontra. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Só pra deixar claro. Introspectiva é uma pessoa que olha mais pra dentro, que fica mais consigo mesma. Ilana vai começar a gritar agora. Mas é uma pessoa que fica mais consigo mesma, com seus próprios pensamentos. Então, quando a pessoa está num ambiente, ela geralmente interage mais com a mente dela do que com o que está ali no ambiente, entendeu? E não quer dizer que as pessoas que estão lá não são legais ou são desinteressantes. É só que é uma característica da personalidade da pessoa. Então, eu sempre fui desse jeito, sabe? E a pessoa que é dessa forma não quer dizer que é tímida. Então é isso que é uma pessoa introspectiva. Mas se ela precisar interagir, ela vai interagir numa boa. Só que ela prefere ficar sozinha, ficar na dela. Eu sempre fui assim, é como eu tô falando, desde que eu me entendo como ser humano. Nunca me causou desconforto, sabe? Eu só gostava de ficar quietinha, numa boa, de repente lendo, de repente jogando, ou às vezes até sem fazer nada, mas ficando ali quietinha, pensando coisas. E isso sempre causou muito desconforto em alguns adultos. Quando eu entrava em contato com eles, eles falavam muito mal de mim na minha frente mesmo. Então já fui muito chamada, essa menina é muito fresca, essa menina é muito chata, essa menina é mongol, é retardada. Nossa, isso é muito pesado pra você falar pra uma criança, mas tinham adultos que falavam isso pra mim. O que que acontece? Por que que os adultos têm esse tipo de comportamento, né? Quando a gente tá muito ligado no nosso ego, tudo que a gente vê ao nosso redor, a gente pensa que é sobre a gente. Então a pessoa que tá ali quietinha não é porque ela é quietinha, é porque ela tem raiva de mim, é porque ela tem nojo de mim, é porque ela não gosta de mim, é porque tem alguma coisa errada comigo, entendeu? A gente tem muito isso de achar que tudo que os outros fazem é por causa da gente. E na maioria das vezes nem é, sabe? Na maioria das vezes é o jeito da pessoa mesmo. E a gente fica criando paranoias e começa a atacar uma pessoa
que não tava afim de brigar, que não tava te atacando. Porque você pensa que tá se defendendo. Mas rolava muito isso comigo quando eu era criança. E isso me trouxe muitos problemas emocionais ao longo prazo. Eu até fico um pouco emocionada de pensar nisso. Até pra escrever esse roteiro eu fiquei um pouco assim, porque eu fiz muita merda durante a minha adolescência por conta dessas coisas, sabe? Porque eu acreditava que eu era essas coisas negativas que falavam pra mim. Então isso foi me fazendo realmente criar raiva das pessoas. Eu não tinha esse sentimento, eu não tinha esse problema. Eu não quero ficar falando com voz de choro, mas é muito difícil. Porque a gente toca em pontos, assim, muito específicos, né? Nossa parte emocional, falando sobre infância e tudo mais. Então é um pouco difícil pra mim falar sem chorar. Eu tenho lua em câncer, tá, gente? Releva aí. Então, com o passar do tempo, eu fui criando uma resposta também pra esses ataques, né? Nosso instinto humano, nem é só humano, né? É animal, é de todos os seres mesmo. É de quando alguém te ataca, você querer de alguma forma atacar de volta. Que não é o correto, mas é a coisa do instinto mesmo de proteção que a gente tem. Então, como eu ouvia essas coisas sobre mim, comecei a ter raiva das pessoas. Então, como uma forma de me proteger. Então, isso foi me fazendo... Gente, é muito difícil. Eu sei que parece muito idiota pra quem tá vendo de fora, né? Mas, assim, pra mim ainda é difícil. Porque como foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança... Mas, enfim, vamos voltar aqui. Eu fui criando crenças na minha cabeça de que as pessoas eram horríveis e era assim mesmo, sabe? Que todas as pessoas eram péssimas. Que eu não podia deixar ninguém se aproximar muito de mim. Tá lá chorando mesmo. Mas eu fui passando a criar uma proteção pra não entrar muito em contato com as pessoas. Então eu passei a ter vergonha da forma como eu era. Porque eu já meio que sabia que as pessoas iam desaprovar isso. Então eu só fui ficando cada vez mais fechada, cada vez mais tímida, cada vez criando mais barreiras entre eu e as pessoas. Entre as pessoas e eu, no caso. E foi bem complicado. Fiz muita merda. Eu magoei muita gente que não merecia, sabe? Ai, gente, é muito difícil. Bom, gente, eu voltei, graças a Deus que eu estou de alongamento de cílios. Então não tem rímel, não borrou nada. Mas tirou todo o meu corretivo aqui das olheiras, mas tudo bem, vamos continuar. Mas esse assunto é muito difícil pra mim de falar, porque eu sei que eu afetei negativamente pessoas que não mereciam. Então, de certa forma, isso ainda me traz um pouco de culpa. Só que eu entendo que o que eu fiz não foi por maldade, foi porque eu realmente estava buscando me proteger de alguma forma. Mas isso ainda mexe muito comigo, então é bem difícil falar sobre isso. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo. Então com isso veio a timidez, mas não veio só a timidez, veio também ataque a outras pessoas. Então eu passei a ser uma pessoa que falava muito mal de todo mundo, porque eu estava muito acostumada a ser atacada. Então eu passei a atacar todo mundo à minha volta. E isso me prejudicou bastante também na época. Me trouxe mais problema do que eu já tinha, sabe? Ficou mais difícil, sabe, de lidar. E foi quando eu passei por uma barra terrível, assim, foi um ano péssimo pra mim. No fundo, eu achava que eu merecia sofrer, porque eu tinha feito coisas que, até hoje, como eu tô falando, ainda sinto culpa. E eu sei que eu era uma criança, mas é difícil falar sobre isso. Não sei como é que vai ficar esse vídeo. Com tanto choro. Nunca pensei que eu ia fazer um vídeo chorando. Então, eu sempre, igual eu falei, eu fui uma pessoa muito introspectiva, mas eu também era uma pessoa muito amorosa. Mas com essas coisas, eu fui achando que ser uma pessoa amorosa era ser trouxa, era ser idiota, era, sabe, ser sempre passado pra trás. E foi daí que eu tomei essa atitude de sempre atacar as pessoas, sempre falar mal das pessoas. E com isso, como eu falei, eu magoei muita gente que não merecia ter sido magoada. Fiz coisas, gente, que eu não me orgulho. Não foi nada super grave, nada criminoso. Porque, como eu tô falando, tem relação com outras pessoas, sabe? E eu sei que, igual eu tô falando, eu era uma criança e tudo mais, mas ainda é difícil. Então eu fui ficando só mais fechada, mais fechada, mais fechada. Fui passando a ter vergonha de ser quem eu era. E até que, como eu falei, eu comecei esse processo de desconstruir essa personalidade que eu criei, achando que era uma proteção, achando que isso significava que eu não era aquela pessoa fofinha e fraca, que era como eu me via. Então eu fui aceitando essa parte da minha personalidade, ser vulnerável, chorar, ser sensível.
Não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado com você querer acolher as pessoas. Eu fui acolhendo todas essas partes de mim, só que a timidez continuava, tá, gente? A vergonha continuava. Então, pra criar esse canal, vocês acham que foi fácil? Não foi fácil, não, tá, gente? Eu tive a ideia e eu tinha vontade, depois eu desistia, depois eu voltava, até que eu fiz. E não queria que ninguém soubesse, porque eu tinha muita vergonha, tinha muito medo de julgamento, de ser zoada. De uns tempos pra cá eu comecei essa jornada de autoconhecimento. Essa coisa do autoconhecimento eu fui vendo de onde vinha muitas crenças que eu tinha sobre mim, que estavam muito erradas, que não tinham nada a ver com quem eu sou de verdade. Então eu vou passar aqui pra vocês coisas que eu aprendi nessa jornada de autoconhecimento, que estão me ajudando a me curar dessa timidez, e que podem ajudar vocês também. Então eu espero que vocês se sintam ajudados. Bom, a primeira coisa é você entender que a timidez é uma criação da sua mente. Parece estranho, né? Parece que timidez já é parte da nossa personalidade, que é um karma, um martírio que a gente tem que carregar. Mas não é não, tá? A timidez foi uma coisa que foi criada por você. Pode ter sido igual aconteceu comigo, porque as pessoas te atacavam muito e você criou como uma forma de defesa, tananã. Quem foi que deixou esses ataques te afetarem? Quem foi que deixou esses ataques mudarem a sua personalidade? Foi você. Então você tem que entender que tudo que acontece com você é porque você deixa. Eu sei que parece culpa quando a gente fala assim, mas não é pra você se sentir culpado, porque você estava fazendo o melhor que você conseguia com o seu nível de consciência. A maioria de nós mesmo adquire isso, essas características, quando a gente é criança, que é uma fase que a gente é muito vulnerável à opinião de terceiros, né? A gente não sabe quem a gente é e a gente pensa que os adultos sabem de tudo e que tudo que eles falam é verdade. A gente tem essa ideia de dar muita credibilidade para o que as pessoas adultas falam. Então teve esse momento que você se deixou, não se culpe por isso, tá? Como eu tô falando, foi o melhor que você podia fazer com a sua consciência naquele momento, mas você não é mais uma criança. Você não precisa mais disso. Você já sabe que a timidez, ela não te protege de nada. Ela mais prejudica a sua vida do que te ajuda. Então, como é uma criação da sua mente, quem tem a chave para destrancar uma personalidade melhor, uma vida mais leve, é você. Então você consegue fazer isso. Não é fácil e não é rápido, tá? É um processo. Você não virou tímido de um dia para o outro. Não teve um dia que você falou, nossa, acho que eu vou ser tímido. E aí do nada você começou. Não, foi um processo. Foram coisas que foram acontecendo, que foram se acumulando e aos poucos você foi criando um hábito. Então, para se desprender, é a mesma coisa, só que ao contrário. Para você ficar uma pessoa mais aberta, mais fácil de se comunicar, também vai ser um processo, também vai ser de pouquinho, também vai ser todos os dias você criando esse hábito. Mas você consegue, eu juro que você consegue, porque eu tô conseguindo. Então você consegue também. Segunda coisa é você lembrar o que desencadeou isso. Muitas vezes é doloroso, como eu fiz aqui. Chorei horrores, né? Tive que cortar várias vezes, parar, voltar, porque eu tava chorando muito. Provavelmente quando você descobrir o que é que te levou a ser dessa forma, a ser não, a estar, porque você não é a timidez, você não é tímido, você está tímido. Isso também é um pensamento que é bom você colocar na sua cabeça. Se você entende, você geralmente vê que é uma besteira, porque não é uma coisa que você é. Eu não sou mongol, eu não sou retardada, eu não sou metida, eu não tenho nojo das pessoas, eu não tenho raiva das pessoas. Isso foi coisas que colocaram na minha cabeça. Quando você vê que isso não é você, você não se identifica com essas características, isso foi uma interpretação equivocada que alguém teve sobre você e te convenceu que essa interpretação era a verdade, mas não é. Você consegue sair desse ciclo, porque você entende que é só uma mentira, é só um equívoco. Então você não tem que se importar com isso. E ponto, trabalhar a sua autoconfiança. Quando você sabe quem você é, você não deixa nada que falem pra você te abalar. Chega uma pessoa aqui e me chama de uma coisa que eu sei que eu não sou. A pessoa me chama de médica. Eu sei que eu não sou médica, né? Então isso não é nem positivo nem negativo. A pessoa vir aqui e falar, nossa, Natália, você é médica. Ou sei lá, você é um abajur, sabe? Eu não sou um abajur, eu sei disso. Então, por que quando a pessoa fala, nossa, você, como eu falei, você é retardada, você é ridícula, você... Por que isso te abala? Porque de alguma forma você pensa que você pode ser isso. Mas você não é. Nenhum de nós é isso.
Então, quando você sabe quem você é luz, você é amor, você é pessoa que tem um potencial incrível de criar tanta coisa. Se você soubesse o potencial que você tem, você não ia se deixar abalar por nada que falem pra você. Então, confia no seu potencial, muda suas crenças sobre você. Então, muitas vezes a gente acredita que a gente pode ser uma pessoa ridícula, que a gente pode ser uma pessoa otária, que a gente pode ser uma pessoa ruim. E não, você não é isso. Lá no fundo, se você se conectar com a sua essência, você vai ver que não é isso que você é. Você tem a capacidade de mudar tantas vidas, não só a sua. A sua já é uma coisa muito grandiosa. Sabe, a pessoa ser uma pessoa equilibrada, tá bem com ela mesma, é uma coisa grandiosa. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Então, só de você conseguir fazer isso, você já vai estar usando o seu potencial de uma forma incrível. Mas se depois você conseguir usar isso pra ajudar outras pessoas, nossa, você vai manifestar tanta luz, é tanta coisa boa. Sei que parece um papo meio viajado, mas é muito real. Se conhece de verdade, sem essas coisas que você criou como defesa do mundo, sabe? Conheça a sua essência, você vai ver o quanto você é legal. Até as partes que muitas vezes falaram pra você que não era. Igual o meu caso, ser uma pessoa introspectiva, ser uma pessoa sentimental, foram coisas que foram colocadas na minha mente que eram muito erradas. E hoje eu vejo que não tem nada de errado com isso, que são só características e que se forem usadas de uma forma legal, podem também fazer coisas incríveis. Então, você tem um potencial maravilhoso, mesmo com as suas sombras, mesmo com aquelas partes que você não gosta muito, você só tem que entendê-las, você só tem que se entender. Quando você se entender, você vai se achar muito legal, você vai se achar maravilhosa e você não vai ligar mais pro que as pessoas falem, porque você sabe quem você é. E que não importa que falem que você é um lixo, que você não presta, você não vai se afetar por isso e você não vai ter vontade de atacar ninguém. Porque você vai saber também que isso não te traz a autoconfiança que você perdeu. Muito maravilhoso. Autoconhecimento é tudo, gente. Se conheçam, por favor. Outra coisa é não exigir tanto de você mesmo. Muitas vezes a gente quer ser perfeito. E não vai rolar, sabe? Não vai rolar. Porque não é da natureza humana ser perfeito. O que é ser perfeito, na verdade? A gente tem crenças sobre isso, né? Ah, uma pessoa perfeita é uma pessoa que, sei lá, é bonita, é inteligente, se comunica bem, tanana, faz várias coisas. Isso já vai também de pontos de vista. Tem gente que acha um estereótipo de pessoa X bonita, tem gente que acha outro. Inteligente também não tem como você ser sobre todos os assuntos, né? O nosso cérebro não cabe tanta informação assim. Então você vai ter um limite também de inteligência. Você vai ser inteligente para uma coisa e de repente burro para outra. Assim como também essa questão da comunicação. Às vezes a pessoa que é introspectiva, como no meu caso, sofre uma repressão das outras pessoas porque você não está se comunicando, então você não gosta de ninguém. Mas quando você é uma pessoa mais aberta, tá o tempo todo conversando com todo mundo, tá o tempo todo interagindo, muita gente vai dizer que essa pessoa é carente, que essa pessoa tá desesperada por atenção. Então, assim, de qualquer forma, vão buscar defeitos no que você tem pra dizer que você não tá bom do jeito que você é. E quem é uma coisa vai querer ser a outra, e quem é a outra vai querer ser essa coisa, entendeu? A gente vive nisso. Se você for conversar com as pessoas, é o tempo inteiro isso. As pessoas nunca estão felizes com quem elas são. E isso é porque a gente é acostumado a ouvir essas coisas, né? A gente sempre tem que estar de outro jeito porque o que a gente tem não é o certo. Então para com isso. Para com isso. Tem coisas que às vezes são ruins pra você, igual eu tô falando da timidez, que é uma coisa criada. Não é uma coisa inata da gente. E você pode curar coisas que você não tá confortável. Você pode tentar também achar um equilíbrio. Eu acho que é o mais interessante entre todas as características, a gente saber ser o meio termo, a gente saber andar no caminho do meio. Acho que isso é muito importante. E a gente não consegue muitas vezes, mas é um trabalho também, é um processo que você vai chegando lá. Não se cobre tanto, tá? Tudo bem você errar de vez em quando. Tudo bem você não saber sobre alguma coisa o suficiente. Esteja aberto para as pessoas te explicarem as coisas, porque também, às vezes, a gente tem um pouco a arrogância de não querer errar nunca. De não aceitar também ser corrigido. E às vezes a gente vai falar merda, vai falar besteira, vai ser idiota até. Em alguns contextos. Mas se tiver alguém que entende mais do assunto e puder te ensinar, esteja aberto para ouvir, para aprender,
porque a gente tá aqui todo mundo aprendendo coisas o tempo inteiro. Eu mesma faço os vídeos aqui de cabelo, que é um assunto que eu tenho muito conhecimento e muita experiência. Mas eu ainda aprendo coisas com vocês que comentam às vezes aqui, coisas que eu não sabia. Eu também vejo vídeos de outras pessoas que também falam sobre o assunto e acabo descobrindo coisas. Então a gente está sempre em constante aprendizado, sempre tem alguma coisa que a gente não sabe sobre algum assunto, e tá tudo bem você cometer uma gafe, tá tudo bem você passar vergonha. O negócio é você aprender com aquela situação, não se remoer. Você fala uma coisa hoje, de repente faz uma apresentação de trabalho, fala uma coisa que não foi muito legal, a professora vai lá e fala, olha, não é isso, você tá falando besteira. Aí, sei lá, 13 anos depois você vai dormir e tem insônia porque lembra da professora te falando que você tava falando besteira. Não faz isso. A última dica é, se tá com medo, meu amigo, vai com medo mesmo. Não tem como a gente, às vezes, se livrar do medo ali naquela situação. Porque os medos também são colocados aos pouquinhos na nossa vida. Então também pra gente se livrar de um medo ou de uma fobia é um processo, passinhos lentos, todo dia você vai, enfrenta um medo diferente. Se você quer começar um canal, começa com medo, sabe? Vai, só vai. E lembra que qualquer ataque tá falando sobre quem tá atacando e não sobre você. Só isso. É isso, amores. Eu acho que esse vídeo vai ficar enorme e bem choroso. Então eu não sei se vocês vão ter paciência pra assistir. Mas eu não vou cortar os choros não, tá? Porque se eu tô falando aqui pra gente trabalhar com as nossas sombras, trabalhar com vulnerabilidade e tudo mais, não faz sentido eu pegar e cortar o meu choro e fingir que eu sou plena, que eu sou super bem resolvida com todas as questões. Porque não é a minha realidade. Eu estou me resolvendo. Graças a Deus eu tô num processo muito legal. Ainda tem muita coisa pela frente que eu vou descobrir e que vai me trazer ainda mais aprendizado. Sabe, tá muito bom esse processo de me conhecer e de, sabe, colocar essas feridas pra fora e até de compartilhar isso com outras pessoas. Porque aí vocês veem que não tem nada de errado com vocês, que tá tudo bem vocês chorarem por sentirem culpa ou por sentirem alguma coisa, porque, né, a gente tem esse lado. E tá tudo bem. A gente vai se curando juntos e aos poucos. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que não tenha ficado um vídeo muito viajado na maionese. Que eu tenha conseguido passar pra vocês o que tá me fazendo bem, que com certeza pode fazer muito bem pra vocês. Eu quero trazer mais vídeos nesse estilo, assim, mais pessoais. Eu sei que são vídeos que têm bem menos visualização, mas são vídeos assim pra quem curte mesmo ver qualquer coisa que eu posto. E também são vídeos pra mim, até, né? Pra daqui uns anos eu olhar e de repente ver que, nossa, eu tô muito melhor do que eu tava nessa época aí. Que legal. Então é isso. Você é incrível, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa única, inclusive. Não tem outra pessoa no planeta Terra igual a você. Olha que oportunidade incrível de fazer coisas maravilhosas com essa face que você tem. Então vai na luta, vai na fé que você consegue. Se conheça, se perdoe, se ame, acredite em quem você é. Acredite não, saiba que você é incrível e que não tem nada que venha do externo que possa combater o que está dentro de você, que é muito mais forte do que tudo que está fora. Um beijo e até mais!